Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Boa noite, vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido os amados irmãos, abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 15, e nós leremos os versos 1 e 2 inicialmente. 2 Crônicas, capítulo 15, os versos 1 e 2. Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos teu santo nome e te agradecemos, Senhor, por esta noite, por tua igreja estar aqui reunida em teu nome, por tua palavra, Senhor, que será ministrada. Pai, derrama do teu Santo Espírito sobre nós, meu Pai, para que eu possa ser um canal em tuas mãos, transmitindo a tua palavra, e para que cada amado irmão e irmão que está me ouvindo nesta hora tenha o seu entendimento aberto para a compreensão, para a assimilação da tua palavra, e que nós todos, Pai, possamos compreender e ser muito mais do que apenas ouvintes, mas que possamos ser praticantes da tua palavra. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um belo começo, mas um triste fim. Quero começar lembrando as palavras de Paulo ao jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Paulo estava no fim da sua jornada, sentia que se aproximava o dia em que ele iria ter com Jesus, e ele diz para Timóteo uma frase memorável: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Combater o bom combate até que é fácil. Ele disse: guardei a fé. Guardar a fé também dá para a gente fazer. O problema está em completei a carreira. Completar a carreira é que é difícil, porque muitos até têm um bom começo na caminhada cristã. Começa cheio de gás, com todo aquele amor pela palavra, vai descobrindo a caminhada, mas sempre tem um mas. Com o tempo
vai esfriando, vai ficando em casa e vai acostumando. E quando vê, esfriou. Tem mais amor para estar na casa do Senhor, mas quando aí surgem as tribulações, aí a pessoa está afastada de Deus e passa a sofrer muito mais. Olha, eu já conheci muitos irmãos, desde o começo da minha caminhada cristã, que começaram bem, muito bem, mas talvez você conheça também, e a gente hoje procura os irmãos dentro das igrejas, não estão mais. Os apelos deste mundo, ele olhou mais para os apelos do mundo e foi se afastando, e não teve conversa que fizesse ele repensar e voltar atrás. Por isso que os dizeres de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira. Muitos de nós não conseguimos completar a carreira. E aí é que está o problema. Porque imagina se a gente não consegue completar a carreira, nós vamos ficar naturalmente no caminho. Nós vamos perecer no caminho. Asa, o rei de nome Asa, ele teve um belo começo, mas infelizmente um triste fim. O rei Asa, ele é um exemplo bíblico do triste fim na vida cristã. Tomara que a vida deste rei, que nós vamos analisar nesta noite, ela seja para nós um exemplo a não ser seguido, porque a gente tem que olhar até os maus exemplos para se espelhar e não repetir as coisas erradas que as pessoas fazem. Convém lembrar também que neste texto que nós vamos ler, ele é um texto de caráter narrativo, é uma narrativa. Então, nós não podemos, por isso, querer extrair dele doutrinas. Porém, nós devemos, isso sim, tirar princípios cristãos, princípios bíblicos que devem nortear a nossa vida. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você não quer ter um triste fim, quer? Duvido. Se eu perguntar, você quer ter um triste fim? Duvido que alguém, eu quero. Não, ninguém quer ter um triste fim. O nosso problema, na verdade, é que nós somos fracos. Começamos bem, mas alguma coisa acaba nos dominando e a gente vai, se desvia e deixa para lá e acaba tendo um triste fim. Se você não quer ter um triste fim, então não seja igual ao rei Asa. Vamos ver nesta noite onde ele errou, para nós não cometermos os mesmos erros. Voltemos para o capítulo 14 e vamos conhecer o belo começo do rei Asa. Capítulo 14, os versos 1 e 2. Amém? Diz assim: Abias descansou com seus pais e os sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Olha, o Asa, filho de Abias, quando Abias morreu, foi rei em seu lugar. Rei de Judá e Benjamim, eram duas tribos que haviam se apartado do restante das outras tribos que formavam o reino de Israel. Antes, todos eram um único reino, o de Israel. Mas depois de Salomão, se apartaram, então ficou Judá e Benjamim, um reino. Asa era rei dessas duas tribos. Israel tinha outro rei. E no verso 2, desperto a sua atenção para o que diz aqui: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Belo começo, não é? Se vê que ele fez, no começo do reinado, o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O que é que ele fez? Ele fez uma limpeza geral, ele acabou com a idolatria que existia. Porque antes dele assumir,
O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. E ele, quando assumiu como rei, saiu combatendo as coisas erradas que tinham sido implantadas no reino. Vamos ver no verso 3: porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ele deu uma ordem santa no verso 4: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Foi uma ordem boa que ele deu ao povo, que buscasse ao Senhor. Olha, vamos buscar ao Senhor. Como líder, ele começou um belo trabalho como rei, orientando as pessoas a buscarem ao Senhor. O rei e o povo buscavam a Deus juntos. Veja no verso 7: disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Está vendo? Ele, o rei, buscava a Deus junto com o povo. Que belo começo! Acabando com a idolatria, estimulando o povo a servir a Deus. No verso 9, Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. E no verso 10, então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Na hora da batalha, ele agiu corretamente. Foi clamar a Deus na hora difícil da luta. Vamos para o verso 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Irmãos, como é que Deus respondia para o rei Asa? Deus respondia com vitória. Vamos ver os versos 12, 13 e 14. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes, e sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. O começo dele acabou com a idolatria, estimulou o povo a adorar e a servir ao Senhor. Na hora que o inimigo se levantou, ele buscou em oração a Deus. Quando a gente age assim, Deus dá vitória. Você tem reagido como diante das dificuldades? Tem esquecido que Deus existe? Você tem procurado lutar contra o inimigo, confiando na sua própria força, confiando, quem sabe, no seu emprego, no seu dinheiro? Conheço gente que dizia que o Deus dele era o dinheiro dele. Eu fui uma pessoa dessas. O meu Deus, na verdade, era o meu dinheiro, porque eu achava que enquanto eu tinha dinheiro, eu podia todas as coisas. Eu posso todas as coisas no dinheiro que me fortalece. E quando o dinheiro foi embora, quando o dinheiro se acabou, que Deus permitiu que eu fizesse tanta burrada, que achava que era tão inteligente porque era gerente do Banco do Brasil, então eu conhecia tudo de como administrar o dinheiro. Talvez eu soubesse administrar o dinheiro do banco, mas o meu eu não soube. Perdi tudo. E aí fui aprender na Bíblia que eu não deveria dizer tudo posso no dinheiro que me fortalece. A Bíblia me ensinou a confiar naquele que tudo pode
E hoje eu digo: tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Como tem sido a sua vida, sua reação diante dos problemas? Será que você tem vivido afastado de Deus, achando que você não precisa dele? Mas olha que chega um momento em que as coisas começam a dar errado. Permissão de Deus. Ah, Deus se diverte com isso? Não, pelo contrário. Ele permite que as coisas acabem acontecendo na nossa vida, talvez como uma forma de nos despertar a atenção. Eu contava hoje pela manhã aqui, não estava previsto eu contar de novo, mas eu vou contar. Deus está me impulsionando. Uma história do menininho que nasceu doente do coração, e ele ia ter que passar por uma cirurgia. Então o médico, cardiologista, cirurgião, foi conversar com ele antes da cirurgia, e o menino disse para o médico: doutor, o senhor vai abrir o meu coração, é? Ele disse: vou, meu filho, eu vou abrir o seu coração. Ah, doutor, então com certeza, se o senhor vai abrir o meu coração, o senhor vai ver Jesus dentro dele, porque Jesus mora no meu coração. Então, se o senhor abrir meu coração, o senhor vai ver Jesus. E o médico cético disse: eu sei que eu vou ver um músculo cardíaco, vou ver veia com problema, vou ver a veia pulmonar que está aqui assim, está assado. Agora, Jesus, eu duvido muito que eu veja lá dentro. E o menino: doutor, não diga isso. A Bíblia diz que se a gente aceitar Jesus, ele passa a morar no nosso coração. Então eu creio que se o senhor abrir meu coração, o senhor vai ver Jesus lá dentro. O senhor vai encontrar Jesus dentro do meu coração. E o médico desconversou e disse: tá bom, meu filho, depois que eu fizer a cirurgia, eu te conto o que foi que eu encontrei dentro do teu coração. Foi para casa, e tem médicos que, em vez de fazer anotação, pega um gravadorzinho e grava as impressões que teve, para até como orientação, como é que está conduzindo, quando ele quer se lembrar daquele caso, ele pega todas as gravações que fez, assim que examinou, e ele começou a gravar. Examinei o garoto fulano de tal, e detectei que o problema dele é esse, assim, mas estou convicto de que a cirurgia será apenas por um desencargo de consciência, porque não acredito que ele venha a escapar da morte. Ele está condenado, mas eu vou cirurgiá-lo assim mesmo e tal. Terminou a gravação, desligou o gravador, mas tinha algo inquietando ele. E ele disse: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permite que esta criança tão novinha nasça com um problema no coração? E eu sei que ele vai durar agora pouco tempo. Para que o Senhor deixou essa criança nascer, para ele morrer logo em seguida? Isso é uma maldade, como é que o Senhor faz isso? E Deus respondeu a ele. Deus disse: esta criança, ela veio à terra, ela foi enviada por mim com uma missão, e ela já cumpriu a missão dela, por isso eu estou trazendo-a de volta. Mas Deus, uma criança tão novinha, por que não leva um idoso? E Deus disse: porque, como eu lhe disse, esta criança, ela não é do seu rebanho, ela é do meu, ela me pertence, e eu mandei ela com um propósito para a terra, eu mandei com uma missão, e ela já cumpriu a missão, então eu estou trazendo ela de volta para mim. Um dia eu também mandei uma outra ovelha minha para a terra com uma missão importante. Eu dei a esta ovelha o dom para ele ser médico cardiologista, para ele ser cirurgião. Eu dei a esta ovelha a missão de ajudar as pessoas aí na terra, mas ele, com o saber, com o conhecimento, tornou-se tão arrogante que não quis nunca se aproximar de mim. Mas como os meus planos não podem ser frustrados, eu tive que mandar esta criança, enferma do coração, para este meu servo, que é médico, cardiologista e cirurgião, ter que operar esta criança para que ele realmente tenha um encontro comigo. O médico começou a chorar copiosamente. No dia seguinte fez a cirurgia. Quando o menino
voltou a si da anestesia. A criança estava lá no quarto. Quando ele chegou, os pais da criança estavam lá e o menino já estava conversando e disse: então, doutor, o senhor abriu meu coração? Abri, meu filho. E aí, o senhor viu ou não viu Jesus no meu coração? E o médico novamente desaba a chorar e disse: meu filho, eu abri teu coração e reencontrei Jesus ali dentro. Às vezes a gente não entende tantas coisas que acontecem na nossa vida. Porque leva uma criança, porque não dá uma criança, e a gente fica questionando Deus. Ele é perfeito, Ele sabe o que faz, nós é que não sabemos. Quem somos nós para questionar o Senhor? Nós precisamos, na verdade, procurar andar com Ele do jeito que Ele nos orienta na sua palavra, sabendo que se andarmos do jeito que Ele nos orienta, nós vamos conseguir obter a vitória que Ele tem para nós. Os planos dele não podem ser frustrados na nossa vida. Voltando para o nosso texto, nós vimos aqui que enquanto Asa agiu da forma como agiu desde o começo, Deus estava dando vitória para ele. Eu conheço muitos irmãos que começaram bem a caminhada e Deus começou a dar vitória para as pessoas. Mas lá pelas tantas na caminhada, o que acontece? As pessoas começaram a se afastar e hoje vive se queixando porque a derrota em cima de derrota. Ouça muito bem a sequência. Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15 de 2 Crônicas, versos 1 e 2. O que aconteceu aqui? Asa estava contabilizando sua vitória. Nesse momento, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, um profeta. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Deus não estava com eles? Estava. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Eita! Palavra profética na vida do rei Asa, na vida do povo de Judá, na minha e na sua vida nesta noite. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Dura palavra, mas é a realidade. As pessoas querem ter as bênçãos, mas não querem ter compromisso com Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Mas se o deixardes, Ele o deixará. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Busque o Senhor sempre, e Ele vai se deixar achar por você. Busque o Senhor. E na sequência nós vemos aqui um pouco da história da época dos juízes, que foi o que levou o povo a se afastar. Nos versos 3 ao 6, diz assim: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. É a situação de quem vive afastado de Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Está vendo? Ele está mostrando que durante o tempo que eles estiveram afastados, estavam sem Deus. Mas na hora da angústia, vê que vem a angústia para quem deixa o Senhor, vem. Porque Deus, Ele não quer que a gente fique afastado dEle, não. Ele faz de tudo, Ele usa de tudo. Ele usou aquele menininho da ilustração para que o médico voltasse para os caminhos dele. Usou uma criança enferma do coração. Para Deus não tem problema não, Ele usa o que for preciso
para não perder você, para não te perder. Talvez esteja acontecendo tanta coisa na sua vida e você veio aqui esta noite para ouvir Deus te dizer que isso que está acontecendo é permissão dele, não é porque ele quer ver o seu mal, muito pelo contrário, ele quer ver o teu bem. E é por isso que ele está permitindo, para que você, na sua angústia, se volte para ele e o busque, e vai achá-lo com certeza. Aleluia, aleluia. E ele continua aqui: naqueles tempos não havia paz, e nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Olha aqui, a explicação: pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Você compreende que essa angústia que assolou a terra naquele momento, que eles estavam sem Deus, era permissão de Deus para quê? Para que eles sentissem a angústia e voltassem para o Senhor. Continuemos no verso 7. Vem aqui uma palavra que nos diz que a bênção do Senhor é certa. Ouça o verso 7: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos. Que coisa linda, irmão, porque a vossa obra terá recompensa. Eu recebo, eu creio, eu não posso desfalecer, eu não posso enfraquecer, a minha recompensa virá. Não em dinheiro. Deus tem preparado um galardão tão maravilhoso, está nos esperando, a mim e a você lá, para nos entregar. Lembra de Paulo? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia o que estava esperando ele. O rei Asa, ouvindo aquelas palavras, se encheu de ânimo. Deus está comigo. Mas olha, foi dada uma palavra profética: Deus vai estar com você enquanto você estiver com ele. Na hora que você deixar, ele vai deixar também. As pessoas se esquecem disso, por isso se afastam, se esquece. Só quer saber da parte boa. Vai ter bênção, vai ter vitória, mas esquece da outra parte, que é a condição que Deus sempre coloca para que alcancemos as bênçãos que tanto queremos. Existem bênçãos, mas tem condições. Então Asa se animou e cheio de planos, e ele convoca o povo para uma renovação da aliança. Vamos para os versos 12 e 14, ainda no capítulo 15. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor. Eles fizeram um pacto: vamos buscar ao Senhor, nós vamos como povo, o rei junto, viver um momento ali maravilhoso. Eu comparo esse momento com uma vida da nossa igreja. Se todos estamos com o mesmo espírito, na mesma fé, na mesma vontade, embalados com o mesmo propósito de juntos buscarmos ao Senhor, a vitória vem para todos nós, com certeza. E esse é o propósito da igreja. Nós formamos o corpo de Cristo, e Ele está abençoando o seu povo quando o seu povo está unido. E Ele diz aqui: entrar em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Olha que propósito maravilhoso. E no 14: juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. E olha a resposta de Deus: o Senhor lhes deu paz por toda parte. Isto é a vida em abundância que Jesus nos prometeu. Ele diz lá em João 10:10: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para lhes dar vida e vida em abundância. Eu creio nesta vida em abundância ainda aqui na terra. Temos aflições, mas temos Deus pelejando do nosso lado, nos dando livramento, nos dando vitória, não deixando faltar nada, nos dando a provisão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que Ele fez, que coisa impressionante. No verso 16: o rei Asa depôs também
a Maaca. Quem era Maaca? Mãe dele. Ele depôs Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe. Olha o que ele fez com a mãe dele. Por que ele agiu assim com a própria mãe? Porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Ele foi lá e destruiu a imagem que a mãe dele tinha feito. A mãe dele estava servindo o deus Azerá, tinha feito uma imagem, e ele não hesitou em tirar a dignidade de rainha mãe da própria mãe. É quando Jesus diz para nós que aquele que não abandonar pai e mãe para segui-lo não é digno dele. O próprio rei aqui deu um exemplo, puniu a mãe. Mamãe, a senhora não vai ter mais a dignidade de rainha mãe, porque a senhora está servindo a outro Deus diferente do que nós servimos. Quer servir, sirva, mas perdeu a sua dignidade. Vamos para o verso 17. Mas veja que a Bíblia reconhece, ela diz: todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Eu creio que a Bíblia reconhece que até aqui o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias até aquele momento. Como muitos de nós. Olha, a gente vem vindo bem na caminhada, talvez eu venha bem até hoje, espero que eu vá até o fim. O problema está, será que eu consigo chegar até o fim? Combater o bom combate eu estou combatendo, guardar a fé eu consigo guardar, mas será que eu vou conseguir completar a carreira? Será que você vai conseguir completar a carreira? O rei Asa não conseguiu. Vamos aprender o que foi que ele fez de errado para a gente não cair nos mesmos erros. Eu queria trazer um alerta para nós da parte do Senhor. De novo eu pergunto, você tanto quanto eu, com certeza não quer ficar pelo caminho. Você quer completar a sua carreira como Paulo completou? Então, para completar a carreira com um bom fim, nós devemos agir diferentemente de Asa do que ele fez a partir de agora. Interessante como a gente vê aqui a vida de muitos irmãos que vai bem, começa bem, vai bem até um certo ponto e daquele ponto em diante cai. Foi o que houve com o nosso irmão Asa. Vamos para o capítulo 16 agora, o declínio de Asa. Olha, vamos ver então agora alguns princípios para não serem seguidos. Segundo Crônicas 16, 2. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor. Que isso que eu ouvi? Ele pegou prata e ouro de onde? Dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. A Síria era um povo inimigo de Judá, inimigo de Israel. Irmãos de Judá eram os irmãos de Israel. E ele pega os tesouros da casa do Senhor e manda para o rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. E olha o objetivo dele de mandar os tesouros da casa do Senhor para o rei inimigo. Olha o objetivo dele: vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel. Israel eram os irmãos dele. O rei da Síria tinha uma aliança com Israel, e ele vai, suborna o rei da Síria com prata e ouro da casa do Senhor. Ele não poderia jamais ter pego os objetos da casa do Senhor e mandado para um inimigo, querendo fazer aliança e jogar o inimigo contra os irmãos de Israel. Ele diz: vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel e feriu a Ijon, a Dan, a Rabel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali.
misericórdia. Irmão, como é que o homem dá uma guinada dessa na vida? Ele ia indo tão bem. Por que ele pega os tesouros da casa do Senhor, faz uma aliança com o rei inimigo? É quando a gente pega o dinheiro que deveria trazer para a casa do Senhor, a devolução do dízimo, e vai gastar naquilo que não é pão, e vai fazer festa, e vai agradar o príncipe deste mundo, e vai agradar os ímpios. Aquele casamento que você foi servir, Assis, casamento de crente, pastor foi fazer o casamento lá no local, mas o irmão Assis, indignado, serviram bebidas alcoólicas no casamento dos crentes. Por quê? Porque não queriam desagradar os convidados. Mas a gente vê as pessoas, não pensa duas vezes em fazer isso. Mais vale agradar o homem do que agradar a Deus. Eu prefiro agradar a Deus do que ao homem. Olha as coisas erradas que nós não devemos imitar para conseguir completar a carreira de uma forma adequada. Irmãos, ele usou das coisas sagradas para se beneficiar. Ele fez aliança com os ímpios. Ele criou contenda. Ele colocou uma pessoa contra outra, principalmente contra os seus irmãos de Israel. Na verdade, respeitadas as proporções, volta e meia acontecem escândalos nas igrejas, porque uns irmãos ficam falando dos outros, esparramando contenda, jogando uns contra os outros, e muita gente se desgosta, até sai da caminhada, sai da igreja, sai desgostoso, porque olhou para o homem, mas vai ver, são os irmãos que estão jogando uns contra os outros. E ele fez isso. Nós não devemos fazer isso também. Se alguém que está me ouvindo tem por hábito esse negócio da fofoca, da intriga, de jogar um contra o outro, um familiar contra outro familiar, só para ver depois o irmão não falar com o outro, a cunhada não falar com a sogra, como acontece isso? Maldade. As pessoas fazem, olha, Deus abomina isso, e o rei Asa fez. Então não faça, se você quer completar a sua carreira. E nós vemos que a ambição tomou conta do seu coração. Capítulo 16, o verso 6 diz: então o rei Asa tomou todo o Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Baasa era o rei de Israel. Ele foi lá e tomou as coisas do outro rei, e com essas coisas, que era madeira, com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. A ambição tomou conta do coração dele, ele passou a se apoderar do que era do outro. Meu Deus, como uma pessoa, quando entra na descida da ladeira, parece que cada vez vai descendo com mais velocidade, com mais força. Deus não estava dando vitória para ele, Deus estava enchendo eles de tudo que era bom, de vitória em cima de vitória. E esse homem, de uma hora para outra, muda, confiou no ímpio em vez de confiar em Deus. Quantos de nós muitas vezes fazemos isso também? Procuramos a ajuda de tanta gente, em vez de buscar primeiro a ajuda de Deus. Você lembra que quando estava tudo bem, veio um profeta e deu uma palavra para ele? Você lembra daquela palavra que o profeta deu? O profeta disse a ele: Deus está convosco. Enquanto vocês estiverem com Deus, Deus vai estar com vocês. Mas quando vocês deixarem de estar com Deus, Ele também não vai estar mais. Foi a primeira palavra. Agora ele começou a fazer besteira, e veio a palavra para ele, segunda vez mandada por Deus através do profeta Anani. Vamos ler os versos 7 ao 9. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e ele disse: Deus mandou a palavra dura aqui para ele. Olha o que ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos.
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. O profeta, quando chega, ele entrega mesmo e não quer saber. É por isso que muitas vezes, irmão, a palavra na igreja, aqui no púlpito, é dura, mas é a palavra de Deus, é para consertar. Deus tem dado tanta vitória para mim e para você. Deus tem mostrado o que tem sido comigo e com você. Por que abandonar este Deus tão maravilhoso para fazer agrado lá fora ao ímpio e virar as costas para Deus? E depois vai se queixar que está vivendo uma vida de derrota. Eu conheço muita gente que deixou Deus e só está contando derrota em cima de derrota. Deus permite. Eu não quero isso para mim, e creio que você não quer para você também, em nome de Jesus. Novamente vem então, irmãos, a voz profética e o aviso de Deus. O que Deus diz? Nisto procedesse loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Outro erro dele, ele não foi humilde diante dessa palavra, e não se humilhou diante da palavra de Deus. Como quem sabe agora aqui, muita gente está me ouvindo, está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro. Quando terminar o culto, não quer nem saber. Que bom que terminou. Demorou a palavra hoje, foi demorada. Não guarda, não absorve, não retém. O rei aqui não reteve nada do que foi dito. Olha a atitude dele, segundo Crônicas 16, verso 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Misericórdia. O homem não foi humilde em receber a palavra do Senhor, mandou prender o profeta de Deus, porque não gostou do que Deus mandou dizer, e ainda oprimiu algumas pessoas do povo. Nos versos 12 e 13, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ele não buscou restauração diante de Deus. No verso 13, descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Que triste fim. Acabou. Teve um começo tão bonito, ia tão bem, como muitos de nós, mas por uma bobagem, por uma besteira, ele teve um fim tão triste. Eu já ouvi a interpretação de que Asa não fora curado porque ele buscou os médicos e não a Deus. Vamos pensar melhor nisso aqui. Deus deu inteligência ao homem para o homem desenvolver a medicina. Se ele deu a inteligência para desenvolver a medicina, nós podemos recorrer à medicina. Mas qual foi o problema aqui de Asa? Eu interpreto assim, que o problema dele não é ter buscado aos médicos, foi não ter também buscado a Deus. Ele não buscou restauração diante de Deus, porque se ele tem buscado Deus e buscado aos médicos, mas confiando em Deus, Deus não pode operar através de um médico para nos dar a cura? Pode. Ele não pode conduzir o bisturi no caso de uma cirurgia lá, e a gente recorrer, Senhor, ajuda, com este médico que vai operar meu filho agora, Senhor, essa operação delicada, meu pai, haja na mão deste médico, e Deus ouve a nossa oração. O problema aqui é você deixar Deus de fora da sua vida, e só confiar no médico, e não buscar Deus. Com respeito a outras interpretações diferentes, é assim que eu interpreto esta questão. Senão, Deus não daria inteligência para desenvolver a ciência da medicina, não precisaria médico.
o profeta ele afirmou que o coração de Asa não estava totalmente diante de Deus. Vamos ver o verso 9. Ele diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E ele disse aqui, nisto procedeste loucamente. Então ele reconhece, o profeta reconhece que Asa não estava totalmente diante de Deus. Você procedeu loucamente. Asa provou isso também quando mandou encarcerar o profeta e também quando oprimiu alguns do seu povo. Concluindo, queridos, nós devemos buscar os médicos, sim, mas nós não podemos esquecer jamais de buscar urgentemente a nossa restauração diante de Deus. Rei Asa, um belo começo, mas um triste fim. Talvez, quem sabe, muitos de nós nem tenhamos sequer começado bem a nossa caminhada. Pode ser que alguns estejam caminhando bem porque começaram bem, e tem outros que ainda estão cambaleando, não começaram bem a caminhada. Mas, queridos, nós podemos, porém, ter um belo fim. Basta que nós passemos a agir diferentemente de Asa. Relembrando que Deus havia orientado Asa, conforme no início desta mensagem, em 2 Crônicas, capítulo 15, os versos 1 e 2. Isso é para mim e para você agora. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Receba essa palavra, procure buscar mais e mais o Senhor, não deixe o Senhor, não se afaste do Senhor, não deixe nunca mais, não se afaste mais do Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 12, nos diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Andar com Deus é perseverar até o fim, não se afastar, não se desviar, buscá-lo no momento da aflição e no momento da alegria. Em todo momento devemos buscar ao Senhor, e que nós possamos chegar ao fim da nossa vida com a mesma alegria que Paulo disse, nós possamos dizer também: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Pai, tá difícil manter o caminho. Tenho andado em meio a espinhos. Nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me enlaçam em minhas fraquezas. Sei o que te falar, mas eu quero
Programa Momentos com Jesus.